Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Mais coisas, né? Quando o espírito vai reencarnar, a todo plano anterior, incluindo o tempo de vida que ele vai ter aqui. Suponha que seja 40 anos. Se essa pessoa se suicida aos 30, obrigatoriamente vai ter que retornar mais 10 anos para completar esse tempo. Mesmo que tenha tido muito estudo quando estava desencarnado, tenha trabalhado como trabalhador da luz, tenha expandido a consciência, mesmo assim vai ter que reencarnar. Depende do processo que acontece pós-desencarne. Depende. Não é regrado dessa forma, depende. Ah, tá. Depende. Não precisa se preocupar com isso, mas sim entender sobre um novo início. Então existem as consequências dessa ação, mas as consequências elas não são lineares, de modo que se ficou faltando 10, tem que vir cumprir tal coisa. Não é dessa forma, nessa contagem. Acho que não é exato, né? Não é assim. Às vezes, se por um acaso ela tiver encarnada e quando eu for para o lado de lá, existe a possibilidade, porque da última vez você falou de camadas da alma, assim como é possível vir para fazer uma psicografia, ela poderia vir ao meu encontro para me dar um abraço? Poderia? Sim. Eu sinto tanta falta, sabe? Eu penso todos os dias, várias vezes por dia. E para me equilibrar, para me manter meu equilíbrio, meu conforto é que eu vou encontrar com ela. É isso. Não no seu tempo. Assim, no tempo que for para ser. Mas que você vai encontrá-la, você vai encontrar. Isso é certeza. Certo? O que fala não é não no seu tempo, não de repente a partir do momento que você desencarna. Mas que você vai reencontrar, vai sim. Isso porque escutei uma live que diz que nós temos uma matriz e várias fractais de alma. Isso. E aí, no caso, aquela matriz é perfeita, né? E no caso que ela está comentando, uma das fractais ocorreu isso, mas pode outra visitar? Porque a mesma matriz veio daquela matriz? É como se for falado num outro momento sobre mensagem escrita de gente que já desencarnou e que reencarnou. Então, mais ou menos é a mesma, é sobre isso. Que são camadas. Aquela fractal cumpriu aquilo. Agora não é sobre cumprir, não. E sim sobre complementos do mesmo todo. Então, é um processo complexo, esse desprendimento, que vai lá, faz algo e volta. Vai lá, faz algo e volta. Mas anda-se junto com a alma. Tá?
Por isso que o perfeito é o estar com a alma. Um fractal não é um fractal que encarna. O todo da alma está encarna. E aí, fractais dessa alma podem ter essas comunicações em outras dimensões. Isso, em outras Porque dimensões aí, ela do pode sono. já ter reencarnado, E aí ela consegue mandar mensagem sim, num processo complexo, mas verdadeiro e acontece, de mandar mensagem, de aparecer mesmo já tendo reencarnado. Que foi a pergunta que veio num outro momento aqui, num outro dia. Por isso não é linear. Então, porque senão, pensem, então, todas as pessoas que reencarnaram, que reencarnaram não, que desencarnaram muitos anos atrás, não vão mandar mensagem, não vão mandar mensagem. Então, essas coisas elas acontecem. Não é porque você teve a mensagem que alguém reencarnou, significa que ela não pode se dá um comunicar. abraço, dá um... E se comunicar, inclusive, através de mensagem. Porque é um fractal. Que acontece o desprendimento de forma bem perfeita e acontece. É mais complexo do que a facilidade de quando está reencarnado, encarnado? Sim, mas acontece. E nem quer dizer que porque veio a mensagem que essa pessoa ainda está no plano espiritual. Não quer dizer, exatamente. Sinais da mensagem também podem trazer à tona esse sentido, de saber se ainda está no outro plano ou se está reencarnado, por exemplo. Mas eu penso que a maior parte das pessoas que recebe essa mensagem acha que está reencarnado. que está no plano espiritual. Depende muito do questionamento, da expansão e do momento. Por isso o estudo, né? Por Pra gente isso, começar conhecimento. a escutar e pensar. Exato. Vamos evoluir, né? Não fica parada naquilo. Morreu, desencarnou, ela conversa comigo. Não desencarnou. Aí ela voltou a reencarnar, a gente não tem mais mensagem. Por isso, então, mas isso. Essa aceitação desse universalismo e dessa eternidade, ela tem o seu tempo de pessoa para pessoa. Então, por isso o caminhar do estudo da continuidade mesmo, para ir reconhecendo essa aceitação do todo, do infinito que existe em cada alma. O limitado é a carne. Ponto. Tenham essa clareza cada vez mais. Repitam isso. Vocês colocam essa frase na frente quando você acorda. O limitado é a carne. Apenas isso. Matéria densa. Certo? O que mais? Eu vi tem um padre que eu sigo, ele até está com uma doença degenerativa, não sei se vocês já viram, o Dr. Fábio Marinho, né? Eu gosto muito de ouvir o Fábio Marinho. E ele estava falando esses dias sobre, eu até mandei para o grupo lá, depois que você é cremado, que você só deve ser colocado em solo sagrado, nunca jogar no mar, nunca em árvores, seja o que for. Isso é verdade mesmo? Tem que ser num cemitério? Ele fala que tem que deixar os restos... Qual foi a justificativa? Qual foi a justificativa? Nessa fala que vocês... porque estavam perguntando sobre cremar e jogar cinzas em vários lugares, tal, se isso era certo. Aí ele falou, não, que as cinzas devem ser colocadas em solo sagrado, deve ser colocado de volta no cemitério, nunca jogado em No algum fundo lugar. ele não deu justificativa, eu vi hoje que você mandou, ele não deu justificativa, Não deu, né? Ele associou que cemitério vem de semente, Cemitério, e é um... Então, Ele não deu justificativa, vem- como se fosse uma regra. É como se fosse um retorno. Não tem nada a ver com Vem Ele da não deu opinião. justificativa. Então, a questão é, por isso, respeitar a
as opiniões, por isso que pergunta, qual foi a justificativa? Se essa é a forma dele pensar, tudo bem. A grande questão é passar a informação adiante com a certeza de que é o certo e errado. As pessoas querem muito escutar do outro que é certo e que é errado, porque aí é mais fácil. Mas se parar um pouquinho, sentir no coração, que isso faz diferença. Porque eu fiquei pensando nisso. E quem disse que o cemitério é só o Não, sagrado? não, desde Ou foi quando? alguém da prefeitura que falou, ó, enterra aqui. Por isso que eu falei, Uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele falou que o cemitério era um solo sagrado. E aí eu. então, o solo O mar sagrado. é muito mais sagrado do que... Isso eu passei dias pensando. Sim, Então, aí até pensei, será que quando abre o cemitério, o padre vai lá e faz acontece um algum... ritual, e aí tudo bem. não E sei. aí é respeitar esse pensamento e essa escolha. Mas não diminuir aquele que escolhe fazer de outra forma. A questão é o... Olha, não é certo e errado. Eu acredito dentro do meu estudo... Olha a fala que diferente seria uma resposta como essa. De acordo com o que eu estudei, de acordo com a minha crença, eu acredito que seja, né, um caminho fazer tal coisa. Olha a resposta que diferente. Ele voltou como se fosse da religião dele, na verdade. Tipo, como se fosse é isso, dentro é a da regra. religião É a católica. regra. Mas não teve. A justificativa só foi Foi só essa, né? isso. Ser um solo sagrado. E o cemitério é um solo sagrado. Só isso. Foi o que pegou pra mim. Que eu falei assim, mas como é que se classifica esse solo sagrado? A prefeitura classifica, assim, então olha ali. Abriu um cemitério, é a prefeitura que vai. Então, isso que eu tô Como é que falando, Eu Ela falei, que disse tornou? que é sagrado. Tem um monte de morto, tá? Que torna sagrado. A Esse questão é negócio assim, do sagrado na são os cabeça. pensamentos. É. O que é sagrado, né? A natureza é sagrada. Então, Se você parar um não é um pouquinho, solo se sagrado? questionar, o que tem mais sentido você pensar como sagrado? Na verdade, sagrado é aquilo terra, que você, na sua cabeça, acha que está consagrado. Você consagra É. um local e você que faz essa escolha, na verdade, independente do que seja. O que mais? O que mais, gente? Nós estávamos falando antes de pineal. Eu gostaria até de curiosidade mesmo. Como se deu a pineal na história da humanidade? Se nós tínhamos uma pineal mais aberta e ela com o tempo foi fechando, ou se não. Primeiro de tudo, não estava falando antes. Nós já estávamos falando aqui. Sim, já estávamos falando. Né? O início da reunião foi Sim, o assunto pineal, certo? certo. E sobre a pineal, com o mesmo pensamento de né, linha da história da humanidade, sobre escolhas, caminhos, guerras, ganância, vai para um lado, a linha histórica quanto ao esquecimento sobre a pineal é mais ou menos a mesma. Não precisava ser desse jeito. E aí, mas sempre foi falado sobre isso. Hoje de forma muito mais aberta. Pode ter sido um período de tempo que pareceu ninguém falar sobre isso. Sempre teve determinados grupinhos pelo planeta que jamais esqueceram. É isso. Depende do grupo que anda. Simbolismo, né, da pinha, que você vê bastante coisas bem antigas, tem sempre, é como se fosse a glândula pineal, né? Parece que davam mais importância que agora está começando, voltando a dar de novo. Depende muito da perspectiva. Mas pensando no todo, houve um período de esquecimento. Então, não deixe ser esquecido, muito pelo contrário. Tragam um assunto, falem sobre isso. Puxe, cutuque. Joguem a palavra e saiam correndo para ver. Porque todo corpo tem essa conexão. Toda alma tem.
aquela alma, alguma parte dela vai escutar. Ele pode demorar um pouco para ouvir, mas cutucou, sabe? A questão é, beleza, lembrou sobre ela, ativou, como eles falam, né? Ativou, abriu, destravou, usou muito essa palavra. Tá, e aí? O que faz com isso? Mas esse destravar não é um processo, tipo, assim, não é uma coisa rápida, assim, nessa palavra. Nem um pouco. Tipo, você tem que ter uma frequência Faça muito alta, é isso? Faça delicado. Faça um tratamento, um atendimento que você destravará a sua... Não é assim que funciona, né? Tem um médico que fala muito sobre a glândula pineal, ele é Dr. Luiz Sérgio Luiz. Sérgio Felipe. Ele fala Sérgio Felipe. Desculpa, Sérgio Felipe. E ele fala muito sobre a conexão, né? A conexão sobre a conexão do espírito com a matéria com o espírito. Então ela é um conector, né? Então, assim, busquem referências e os sinais que a vida vai trazer. Sim. Precisa de mais sinal para estudarem sobre isso? Precisa de mais sinal para buscarem um caminho através dessa direção, desse autor, por exemplo? Não. Então, tem muita informação de diversos locais, mas saibam onde procurar. Né? A luz acendeu. Acende. Então, continue. Eu estou lendo um livro que chama Ciência da Vida Após a Morte, que é do Instituto Federal de Medicina de Minas Gerais. Tem, né, eles fazem toda a pesquisa com EQM, enfim. E lá tem uma parte que é só do Chico Xavier. E fala que o Chico Xavier falava da glândula pineal quando ainda a ciência achava que a glândula não servia para nada. Isso mesmo. Fala, inclusive é muito interessante esse livro, fala as psicografias que ele fazia literárias, enfim, é muito interessante esse livro. Mas sobre esse assunto ainda, eu não costumo falar muito assim de mim, né, mas eu vou contar uma experiência que eu tive aqui que tem a ver com isso. Quer dizer, não sei se tem a ver com isso. Conte. Num dos benzimentos, teve um benzimento que eu vi, eu acho que eu vi, né? Apareceu na minha frente, Nossa Senhora. E teve um outro benzimento que eu vi eu tava com a mão assim e eu vi nas palmas da minha mão. E na minha testa eu vi um olho. E aí eu pesquisei, olho na mão, pra tudo quanto é lado, achei um monte de coisa, enfim. Aí tem uma amiga minha que gosta dessas coisas, eu fui perguntar pra ela. E ela falou que era ativação da glândula pineal. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí, isso tem a ver? Quanto tempo você frequenta aqui? Desde que começou, eu acho. Desde lá do apartamento. E o que é isso que você faz? Eu faço uma conexão, né? Eu faço uma... Ativação da sua glândula pineal. Você faz a ativação da sua glândula pineal. Faço um estudo. São camadas que vão saindo. Você consegue se ver como a mesma pessoa? Daquela época? Completamente diferente. Isso é o quê? Camadas que foram saindo, né? Conforme a tua consciência, resoluções, né? Situações. Então, essas questões resolutivas vão tirando camadas, vão dissolvendo camadas. Isso é a ativação da glândula pineal. Quanto mais camadas da cebola bem desse jeito você vai tirando, mais você vai chegando no núcleo dela. E isso também pode ser considerado um estudo mediúnico, porque quanto mais camadas você vai tirando, assim, você vai se conectando com a sua essência cada vez mais. Sua essência é eternidade, sua essência é alma, sua essência é a conexão com a espiritualidade, cada vez mais. Quer dizer que eu vou começar a ver tudo, a psicografar, isso, aquilo? Não sei.
Não sei. Mas que é desenvolvimento mediúnico, é desenvolvimento mediúnico. Porque, por isso, a persistência do entendimento de que todo mundo é médium depende da entrega. Tem gente que já vem com algo mais ativo, mas tem gente que está no caminho do autoconhecimento. Autoconhecimento é estudo mediúnico. São sinais. É a glândula pineal, porque a mediunidade, né, conecta com a glândula pineal. Ah, mas só que então significa que quem é médium já tem a glândula pineal destravada. Mas o que é isso? Não é só isso. É a consciência, tá? A conexão mente e coração. Quanto mais alinhada as suas ações, mais te dá clareza da receptividade de informação. Isso te dá a certeza da confiança da ação. Não a certeza de que o passo vai dar certo, mas da confiança de que esse passo aqui, sei lá o que vai acontecer. Mas se é pra lá que eu tenho que ir. Entendeu? Então não é assim. Então, e depois que você percebe isso, você precisa continuar mantendo isso. E o manter é muito mais desafiador do que quando, sabe, quando é aquela sensação de descoberta. Sim, que é involuntário, inclusive. Isso, que aí vem aquela informação, vem aquilo tudo, e depois como mantém. Eu sinto que eu tenho uma trava muito grande, que é o medo. Isso. E você consegue até reconhecer qual é a trava, né? É isso aí. Fala, continue. É o medo e a dificuldade de me soltar, assim, sabe? De deixar ir. E tudo bem. Nada vai acontecer desde que você mantenha a sua estratégia diária de proteção. Nada vai acontecer da forma que você não queira. Porque o livre-arbítrio é seu. Então, o livre-arbítrio da proteção também é sua. A questão é, não dá para eu ter uma informação de que abriu um terceiro olho, conectou com a pineal, estou com as antenas ligadas e não proteger as minhas janelas. Porque ainda mais se eu não quero, se eu tenho medo disso, aí eu tenho que proteger. Porque eu não me sinto preparada para nada, não quero. Então, vou fazer minha prece, certo? Vou fazer meu ritual, seja ele qual for, para manter meu dia a dia até onde eu me sinto confortável para ir. Porque o trabalhador da luz não vai te ir. O curioso é que eu quero, né? Eu quero, mas eu fico com essa... É que lá no benzimento, acho que você se sente segura. Tem um monte de gente ali te É, protegendo, né? Aham. E vai deixando fluir onde você se sentir segura por enquanto. E aí, não tenha vergonha, não tenha medo de dizer que você viu quem você viu. Sim. Porque você sabe quem você viu. Eu vi. Inclusive, assim, eu não sei o nome das Nossas Senhoras, né? E eu não sabia, porque é tanto nome que tem, né? E quando eu vi, foi a nossa... Aí depois eu fui pesquisar quem que era a Nossa Senhora da Graça, que é a que tem um manto azul. Que é azulzinho, né? Não é nenhuma dessas, eu acho. Não. E eu falei, nossa, que coisa, né? É Maria, né? Maria. Que legal, Marta. Que legal. Como dormir, né? Com uma informação assim. Agradecendo e agradecendo. Tendo a certeza da continuidade e que ela tá ali, como colo. Teve uma experiência com Nossa Senhora que eu tive, e eu nunca fui ligada, assim, né? É engraçado, né? Mas eu fui no escritório do Fabiano, em Santos, né? E aí eu voltei sozinha pelo Porto e passei naquela igreja Nossa Senhora do Carmo. Falei, eu vou entrar, né? Obviamente.
Entrei, era dia de Nossa Senhora do Carmo. Falei, bom, acendeu uma vela. Só que tinha a vela da Nossa Senhora da Graça. Eu falei, o que eu faço? Acendo as duas, né? Até você... Na dúvida. Depois daqui, depois que você viu, é isso? Foi depois. Aí isso foi em junho, julho. Aí eu acendi e, né, pedi por todos, enfim, pedi pela minha saúde, né? E aí me veio não foi nesse momento, foi um pouco depois, me veio um insight de que eu nunca consegui fazer regime, né? E aí me veio assim, não, você tem que tirar uma coisa por mês. E eu sempre fui o 880, né? Ou eu tiro tudo ou eu não tiro nada. Sempre, com tudo na vida. Eu falei, não, você tem que tirar uma coisa por mês. Aí em julho eu tirei açúcar, em agosto eu tirei, enfim, foi indo. Cerveja, que eu achei que nunca na vida ia conseguir. Setembro foi pão, outubro foi, nem lembro o que foi. Café, que eu também não posso tomar e era viciada. E agora em novembro, que eu tô tendo mais dificuldade, é celular. E assim tá indo. Aí o Henrique falou pra mim, então, mãe, quando você terminar, você pode começar a incluir, né? Colocar uma coisa por mês, salada, não sei o que, legal. E foi uma coisa que eu escutei depois que eu pedi pela minha saúde. E que eu nunca consegui fazer. Não, pelo menos de forma persistente, né? Isso é o quê? Conexão, salto quântico, expansão. Então, a fala é, continue. Se estiver com medo, chame todo mundo, né, ao redor, faça uma prece, respire fundo, beba uma água, fale, se achar que vai vir algo, fale, tenho medo, não quero ver, não estou preparado para ver. O Maria me protege, Miguel me protege. Começa a falar. Você sabe de onde vem isso. Uhum. E no tempo que passar, eu vou falando, eu não quero ter medo. Estou preparada. Eu sei que quem me acompanha é da luz. Eu sei que se for para acontecer alguma coisa, então que me mostre, que vai mostrando o caminho. E assim você vai amenizando. Porque o cérebro é tão inteligente, né? É perfeito a ponto de qualquer proximidade que toca, digamos assim, em alguma parte das tuas camadas, ele dá o alerta de que, né, perigo, perigo, perigo. Então, você fazendo o seu ritual, você vai se acostumando com as energias ao redor, até uma hora que essa sensação de perigo não vai mais tanto acontecer, porque o teu campo já está acostumado com as energias ao teu redor. E aí isso facilita um pouco esse processo, mas é um processo. Não tem como desprocessar o que já foi processado. Nem quero. Porque é lapidação. Dá pra moldar a forma, com o livre-arbítrio, com base na caminhada. Mas se você sabe que você, né, é aquilo, você sente que é esse o caminho que é pra ir, tá ali, conectado, mente, coração, sabe? Quer voltar a saber o que sabe? Nem dá, né? Senão vai perder muito tempo. Mas se escolher também ficar parado ali, dá. Mas de saber o que sabe, aí quando desencara, aí fica muito tempo no arrependimento. Entendeu? O processo vai mais. Aí, caramba, sabia, foi dada informação. Aí dói muito. Porque dói o arrependimento. Muito mais. Do tempo que poderia ter feito. Já dói naturalmente com o processo de desencarne. Agora imagina ficar parado. Saber que com tanta informação que chegou na consciência, que sabe, ficar parado nas mesmas atitudes, né, na mesmice das ações, da proximidade de determinadas pessoas que talvez você já saiba que não rola, enfim, né, tentativas que sempre achou que não daria, tá aí, tô preparado, fácil não vai ser, mas eu vou.
E aí cada passinho te dá mais confiança. Achei que nunca ia fazer. Opa, mas isso não me define. Eu sou muito maior que isso. Isso é uma parte minha. Como assim isso me domina de uma forma que eu não vou conseguir parar? Um dia que eu sentir que eu tenho que voltar, vai me fazer bem, por exemplo. Se eu quiser tomar café depois, eu estar conectado e entender de onde vem essa vontade. Ah, não, eu sinto falta de sentar e tudo bem. Mas você sabe que isso é uma parte sua, não é o vício que te domina. Sim, não, mas eu já consigo fazer isso, coisa que eu nunca achei que fosse conseguir. É isso. Porque eu sempre fui 880. Se eu voltasse a tomar acabou a vida. Entendi. Agora eu consigo. Consigo tomar um negocinho de cerveja, consigo tomar um cafezinho. São as dosagens. Né? Eu nunca consegui fazer isso. O que mais? Mais alguma coisa? Pegando só esse gancho do café, especificamente no café comigo acontece. Até que ponto pode ter a ver com alguma conexão ou de repente é mistificação da minha cabeça? De não tomar? Não, de tomar, de ter vontade, às vezes em alguns momentos específicos, o cheiro do café já... Não tem problema. Tá. Faz parte do seu ritual. Tá. Você quer saber se é um viciado? Não, eu sei que eu sou. Não, eu sei que eu sou viciado. Mas eu sei que tem momentos. Tem momentos que eu sei que não me faz mal em nada. Me tira sono, não me faz nada. Eu parei de tomar porque eu tenho problema no estômago. Então não, eu não tenho nada com isso. isso. Não, mas é que eu sinto realmente, né, para saber, às vezes eu falo para meu Deus, eu tô nessa cidade, eu vou lá, faço o café, o cheiro do café, e assim, às vezes eu tomo, eu tô dormindo, mas eu durmo, eu não tenho problema algum com o café. Qual o encaminhamento, né? É que minha preocupação às vezes era mais estar fazendo essa ligação e estar mistificando, sabe, só ser uma coisa da minha cabeça, eu criei isso até como proteção ao vício, ou a proteção para aquele bebê naquele momento. Mas pensa muito, né? Tô tomando bastante. As ligações. Ai, Deus, tomar meu chá. Tome. Faz parte do meu ritual. Tá. Assumo isso e pronto. Não, eu tenho assumido. Várias pessoas já falaram. Deixa eu fazer porque é importante pra mim. O ritual de cada um é individual. Compartilham, maravilha, mas se não, não palpite o ritual do outro e não permita que boicotem ou diminuam o seu. Né? Através da forma como se vê os rituais, tem muito a ver também da proximidade da energia que se apresenta. Mas isso não significa que para-se por ali. Porque ervas e outras coisas têm muitos outros canais de importância na conexão com a espiritualidade. Né? Ervas, plantas, velas, sons, tem muitas outras. O incenso que chamam. São rituais da mente consciente para te conectar, para te trazer segurança. Isso é uma coisa, simbolismos, mas também tem o seu poder dela só por ela. Energético. Cristais também. Cristais. Né? E além disso também podem ajudar, podem ser rituais conscientes da pessoa, da importância do corpo físico, depende. Eu escutei ontem pela manhã, eu gosto muito de procurar no YouTube, a Maise Braga, ela começou a contar uma história de Chico, que eu achei muito interessante, que veio de encontro a alguns questionamentos que eu faço comigo mesmo, até porque eu fui criada dentro do protestantismo. Então, assim, Maria não existe.
Vela, santo, tudo isso aí são rituais que não existem, que não pode, enfim. Por mais que, claro, eu venho estudando, eu sou uma autodidata, né? Eu fuço tudo, né? E ali a Maísa contava uma história de Chico, que uma vez ele foi dar uma palestra no Rio de Janeiro. E ele falou que não conhecia o mar, ele nunca tinha entrado no mar, então ele pediu para que alguém levasse até o mar. E quando ele chegou na praia de Copacabana, que ele ficou no hotel em frente, aí ele viu uma moça acendendo umas velas. E ele fixou o olhar naquela moça, e ela encheu de velas. E de repente ele começou o rapaz que estava com ele começou a ver os olhos deles marejar e ele começou a chorar. E ele perguntou por que daquilo, né? Aí ele falou assim, que eu estou vendo a coisa mais linda, a coisa mais linda do mundo. Ele falou, mas o que? A moça acendendo aquelas velas, ela está oferecendo para os espíritos que representam isso, né? E eles estão saindo do mar, eles estão vindo ao encontro dela. E ele foi narrando. E aí ele falou, mas a vela, eu falei assim, a energia da vela, eu vi uma luz muito grande naquelas velas. E eles vieram buscar o pedido dela para levar, para resolver o que ela estava pedindo. Eu achei isso muito interessante, que a gente às vezes não para pensar e ver que tudo é energia, que a energia ela vai ser de acordo com o que você coloca naquele sentimento, no que você está fazendo, né? Então foi bem legal para mim escutar esse conto aí, essa história que ela contou. E vem de encontro com tudo isso sobre rituais. Conhecimento para ele, como ser encarnado, como ser visto no mar, então não era um canal de abertura esse entendimento. Então essa visibilidade trouxe ao mente consciente dele esse aprendizado, certo? Certo. Entende? Certo, entendo. Então a importância dele ter pedido para ir até o mar, ter visto essa cena, trouxe esse conhecimento para a mente consciente dele, digamos assim, que destravar esse aprendizado de alma para a mente consciente. Sem saber que rituais são importantes e precisam ser respeitados. Sim, porque é a energia que ela estava pondo naquele momento. Isso, a intenção da ação. A intenção, a força. E vem de encontro aquilo que eu falei, do lugar sagrado. Do lugar sagrado, exato. Por quem diz que o mar não é o lugar sagrado? De acordo com a intenção que você coloca quando joga as cinzas. Você tem uma intenção, né? Você gera uma energia, né? É isso que te conecta com que egrégora que te conecta. É a tua intenção. Mas isso que ela falou, eu também venho de uma família e minha avó era espírita. Então eu sempre vim nessa linha, né, espírita. E realmente não era a vela, não precisa, porque o espírito de luz não precisa, não usa vela, já tem. O Maria realmente né, não falava em Maria, não era nada disso. E foi quando foi aqui, quando a minha neta ficou doente, que eu ouvi dessa casa. Pega o terço e faz o terço de Maria. Eu falava, mas não sei, nunca fiz. Na verdade, foi aí quando eu comecei a pegar, sentar na mesa com aquele terço, teve milagres. Na verdade, o milagre começou antes, com ela. O milagre começou com o terço com ela. A menina se curou através do terço de Maria. Certo. Sem o terço de Maria, ela não abriria a luz de Maria. De forma alguma. Então, a mente consciente dela destravou essa clareza da importância do terço. Porque por mais que tenha vindo de vínculo de família católica, que a avó sempre fazia o terço, a avó paterna sempre fazia o terço às 6 horas, nunca foi dada a informação do que era o terço, do que era, mas ela sempre sabia que a avó fazia às 6 horas. Paterna, né? Paterna. A avó dela paterna. Mas não tinha essa clareza. Então, no momento de que poderia ser
2 caminhos, dentre infinitas possibilidades, mas os principais 2 caminhos que se apresentavam, e o terço de Maria. Então, a fala principal do encaminhamento do terço de Maria é da mente consciente desse corpo físico. Se não fosse através dessa fala, talvez não falaríamos dessa forma, porque respeitamos a forma dos limites da informação que se vê. Então, terço, a força que temos na nossa fala em relação a dizer do terço de Maria dentro dessa casa é pela cura e expansão da alma e corpo consciente desse corpo, dessa trabalhadora. Então, não fomos nós que trouxemos essa informação. Foi ela que descobriu. Através da dor e cura. Então, o encaminhamento principal é esse. É importante falar sobre isso, para que entendam que ela não é um instrumento e que a informação vem de nós. Se olharem a história, quem faz o terço era ela. Por isso falamos com muita clareza. Faça o terço, mesmo que seja por um período. Você acompanhou. E para mim foi uma coisa mais linda do mundo, porque hoje eu agradeço Maria, assim, de tudo que aconteceu. Foi um despertar, uma coisa de como eu não sabia disso antes. Desabrochar. Então, essa informação ela é importante e ela faz com que vocês tenham a oportunidade de entender esse desabrochar da força lá do fundo que toda alma tem com a conexão com o divino pela pineal. Nossa, mas era conexão com a alma. No caso foi assim. E a Mirella foi assim, eu não sei, é o que ela muito fala aqui, eu não sei o porquê, mas eu vou fazer, porque é o que eu quero. Tipo, o posicionamento dela era esse. E sugere, quer fazer o terço comigo? Vou tentar fazer um terço. E aí começou a fazer o terço, e aí um momento que era de peso denso do corpo, enquanto ela estava no terço, ela sentiu o corpo dela mais leve. E ela foi percebendo essa sutilidade que é do infinito, que ela sempre acreditou, mas isso que você falou foi, ela veio, ela direcionou para ela fazer, e aí ela foi entendendo a sutilidade da diferença do corpo físico dela inicialmente. A questão do ter fé em Maria é diferente da força da entrega numa oração. É diferente. Uhum. Muitas vezes a crença ela pode passar por cima do pedido. E aí isso dificulta um pouco, porque quanto mais clareza você tem do todo, mais você sente a resposta. E ao mesmo tempo, quanto mais clareza você tem no pedido, mais você tem clareza na resposta. Então, quanto mais crença e mais camadas você tem no ritual que se faz, mais dificulta a resposta. Você ter clareza na resposta. Porque abre diversos canais. Então, quando você tem um vazio completo e o entendimento um vazio completo e a escolha do vazio ou da clareza, do ponto de clareza da infinitude que existe, que você é infinito, você está de braços atados. Que escolha? Então, que ritual fazer para caminhar? Então, isso é complexo, mas é crucial e importante esse entendimento. Sem a entrega e a convicção da força que existia no terço de Maria, esse trabalho não existiria. Essa porta não estaria aberta. Se perguntar se continua fazendo o terço hoje, não. São
outros momentos, são outras coisas. Mas o despertar da forma como era para ser só aconteceu por conta do texto de Maria. Aí, nesse sentido, qual seria a diferença de se fazer um terço de Maria, se fazer um Ho'oponopono, se fazer um mantra Hare Krishna? Qual que é a diferença? São as frequências de rádio. Mas tudo leva ao mesmo lugar, ou não? Tudo leva à expansão. Expansão da consciência. Depende de que canal seu está conectado nessa ação. Depende da intenção por trás da ação. Depende da intenção por trás da ação. Então, eu estou pedindo... por isso que quanto mais clareza na entrega, mais clareza na resposta. Então, eu quero pro meu físico ou eu quero pro meu todo? Como assim? Eu quero me curar ou eu quero que o melhor aconteça? Eu quero... Começa daí. Eu quero me curar ou eu quero a verdade? Eu quero que fique aqui ou eu quero que apresente-me o que é para ser feito, seja ele qual for o caminho? Que é a entrega. Isso. Mas aí você saber se você faz o terço de Maria, se você reza o Pai Nosso, se você faz o Ho'oponopono, se você faz Hare Krishna, certo. Isso é você com você. É você com você. O que você se sente melhor. Faz sentido. É você com você. Depende do momento, depende do caminho. Você não precisa seguir num só. Não, de forma alguma. O universalismo é isso. É exatamente essa parte que a Thalita falou. Que ela fala, eu não sei por que, mas eu preciso fazer. É isso que é pra fazer agora. É isso que é pra fazer agora, que a Mirella falou. Ah, pronto, agora virou, né, católica. Católica. Ué, e se for? Não tem problema. Nenhum, mas eu sei que é isso que é pra fazer agora. E aí? Então misturar tudo não tem problema nenhum. Se chama universalismo. A partir do momento que você mistura tudo com o coração, significa que você respeita todas as partes. O respeito é o maior pedido do momento. Respeitar as diferenças, os limites, é incluir tudo aquilo que liga-se à expansão da alma. Quem não quer? Não é isso pra isso que tá todo mundo aqui no barco. E vai se atraindo, né? Vai juntando. Certo? Mais alguma pergunta? Nada? Mais nada? Muito bem, então. Todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor, fé e busca por conhecimento. Continuem, né? Pesquisem, questionem, sintam, recebam e continuem. Pondera, né? Ponderar acima de tudo, né? Acho que precisa ter um pouco de... A gente escuta muita coisa, lê muita coisa nova, e aí você tem que dar uma peneirada no que você... Caminho, tem que ter sentido, tem que ter lógica. Isso, se você parar e refletir, se conectar, vai entender o que bate e o que não bate. Exatamente. O que bate e o que não bate. Faz uma prece? Faz? Muito bem. Muito obrigada a toda essa espiritualidade que nos auxilia através da entrega da Mirella, desde o começo desse trabalho, todo o caminho que assim segue. Que todos possam ter enchido seus copos aqui hoje e que a cada dia de desafio a gente consiga lembrar de como voltar esse copo um pouquinho mais. Gratidão Deus, gratidão Jesus, gratidão Maria e toda a fraternidade. Somos todos um, meus irmãos. Paz e luz a todos.